Talvez você foi abusado e nem sabe. E eu tô aqui para trazer algumas experiências que provavelmente você viveu. E essas experiências foi abusos na sua vida. E essas experiências travou a sua vida, deixou uma marca, uma ferida na sua identidade, que não permite você prosperar e tomar posse da abundância que o Senhor prometeu para você, que já é seu de direito aqui nessa terra. Porque quais são as promessas do Senhor para a nossa vida? É que tenhamos vida e vida em abundância, não é assim? E Deus, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Então, se você somos a imagem e semelhança do Senhor, um Deus vivo, Criador de todas as coisas, dono do ouro e da prata, dono de tudo que há nesse planeta, como que podemos ser pobres e escassos no sentido financeiro? Então, você pode até falar assim, mas eu não fui abusada, e eu te falo, foi. Porque os seus resultados diz por si só. Porque se você não está vivendo a abundância e a prosperidade do Senhor nessa terra, é porque você foi abusado. E é o que mais destrói a identidade do ser humano, são esses abusos. E eu posso te trazer aqui algumas experiências que você vai ter consciência. Vou te trazer consciência aqui. Por exemplo, se você dormiu junto com os seus pais e ali aconteceu ali a intimidade ali deles, aqueles barulhos ali, aqueles movimentos ali, ficou registrado na sua mente. Um abuso. Que aí depois te levou o quê? Por exemplo, a achar que aquilo era normal. E aí tira a roupa, se esfrega no irmão, no primo, em alguém próximo, porque aquilo que está na sua mente. Para você é normal, só que aquilo te gerou o quê? Culpa, sentimento tóxico, peso, um pecado que está no seu corpo, no seu espiritual, na sua mente. Você precisa se libertar. Precisa se libertar para você tomar posse das promessas do Senhor nessa terra. Então, essa foi uma forma de abuso muito profunda, muito destrutiva. Por exemplo, tomou banho junto do pai, abuso. Foi exposta à sua nudez junto com outras pessoas, abuso. Alguém tocou nas suas partes íntimas, mesmo que aquela pessoa não estava mal intencionada, mas como você recebeu? Abuso. Um pai olhou para uma filha e imaginou ali, porque a mente, né? A mente, ela é muito criativa, né? Então, o pai olhou para uma filha ali e imaginou algo ruim ali na mente dele, um abuso, fica registrado. Fica registrado o que a gente pensou, o que o pai pensou, ficou uma forma de abuso ali naquela criança. Então, tem muitas formas de abuso e você precisa o quê? Ter consciência delas. Eu vivi várias formas, essas que eu falei aqui, eu vivi tudo. Isso tudo era um peso na minha alma. E a partir do momento de buscar a conexão com Deus, eu fui me libertando. E para quê? É preciso você ter consciência. Para quê? Para você ter raiva, ter mágoa? Não. Para você colocar diante do Senhor, pedir perdão. Pedir perdão para o Senhor e também se perdoar, porque aquele que foi abusado, ele ainda leva o sentimento de culpa. Ele acha que ele é que foi o culpado. Principalmente as mulheres, eu falo aqui, principalmente as mulheres, isso acontece com os homens também, mas é principalmente as mulheres. Então isso gerou o sentimento de culpa, então você precisa o quê? Você precisa se perdoar. Só que o que acontece? As pessoas escondem, né? Elas têm medo, acham feio. Mas isso é muito normal, porque no nosso país é muita pobreza. E o que acontece? Os pais, eles não têm intimidade, as casas são muito simples, às vezes nem porta tem. Então os pais dormem ali junto com os filhos e acontece a intimidade deles, aquilo fica registrado na nossa mente, e o que acontece aqui fora é o que está dentro da nossa mente. Então o que está na nossa mente, em algum momento a gente vai manifestar. Então, se viu ali, se dormiu com os pais e os pais teve relação ali, isso ficou registrado no inconsciente. E a criança, automaticamente, em algum momento, ela vai manifestar isso aqui fora. E ela vai carregar esse peso. Depois, quando ela for adulta, ela vai sentir vergonha.
Ela vai lembrar e falar, nossa, o que acontecia, que vergonha. E ela acha que é só ela, mas isso é muito comum. Só porque as pessoas não expõem, porque ela acha feio, né? Mas é assim que o inimigo quer que essa pessoa pensa. Que ele quer condenar, ele quer falar, tá vendo aquilo que você fez? Que coisa feia, você viu? Viu que coisa mais feia? Porque ele quer condenar essa pessoa. Mas isso acontece na maioria dos lares. Uma grande maioria dos lares. Só que se você continua nesse lugar aí de medo, de vergonha, e não tem coragem de confessar as suas transgressões, não quer dizer que você vai se expor e falar com as pessoas que às vezes depois vai até te condenar, não. Você vai falar com Deus. Falar com Deus, e se tiver alguém que é muito assim da sua confiança, você expor e conversar, ou talvez numa terapia, né, com um psicólogo e tal, você expor e se libertar, porque quando você fala, há um constrangimento. E esse constrangimento, ele te liberta, que a sua mente não vai querer mais. Quando você se expõe, você, né? Porque a Bíblia nos diz aqui, assim, aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará. Então, quando você expõe ali a sua transgressão, a sua mente, acontece nela ali um constrangimento, que a sua mente não vai querer mais. E o que acontece? Sua mente abandona e você é livre, você se liberta. Então eu vim aqui hoje gravar esse vídeo, te trazer consciência, porque você precisa saber de momentos que você viveu abuso e que esse abuso é um peso na sua vida, que não te deixa tomar posse das promessas de Deus aqui na terra, não viver a vida em abundância que Deus te criou para viver. E também a questão de não ser filha desse Deus, porque você, até o momento você é criatura de Deus, mas quando você se liberta desse pecado, você passa o quê? A ser filho de Deus, filha, herdeira e co-herdeira de Deus. E aí você passa o quê? Né? A ter comunhão com Deus, e Deus vai te mostrar para que Ele te fez. Para que Ele te fez para ser aqui nessa terra. Porque Ele te fez para algo específico. E você não está tomando posse por causa desses abusos. Porque esses abusos, ele deixou marcas profundas no seu corpo de, né, como eu falei, de culpa, sentimentos tóxicos, que não te permite prosperar. Que você vive num lugar de condenado e não de filho de Deus. E aí o condenado, ele não toma posse das promessas do Senhor, mas o filho toma. Então, que esse vídeo tenha aberto, né, essas palavras aqui desse vídeo tenha aberto a tua visão, os seus olhos espiritual, que tenha te trago consciência. Tenha te trago consciência do que você é em Deus. Amém? Esse assunto fez sentido para você? Falou ao seu coração? Eu te peço então, curte, comenta. Compartilhe esse vídeo com quem você vê que precisa tomar posse das promessas do Senhor para a vida dela. E eu te peço, se inscreve aqui nesse canal, é gratuito, você não paga nada. Se inscreve para você receber mais vídeos como esse. Vídeos que vai trazer consciência para você se libertar e tomar posse das promessas do Senhor para a sua vida aqui nessa terra. Amém? E esse é o caminho que eu venho fazendo, que eu venho me libertando e eu venho aqui trazer para você também, porque Deus não nos entrega algo para a gente guardar, Ele nos entrega para a gente compartilhar. Por isso que eu te peço, compartilha esse vídeo, que quando você compartilhar, você não está fazendo bem para mim, não, você está fazendo bem é para você mesmo. Porque quando você compartilhar e fazer o bem para alguém, esse bem ele volta, em algum momento ele volta para sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe.